E aí pessoal, tudo bem? Em sistema de telecomunicações, em Pulse Code Modulation no PCM, hoje eu quero falar sobre a amostragem e a quantização neste tipo de modulação. Vamos lá? Amostragem. A amostragem é a primeira etapa no PCM. O sinal analógico é amostrado a cada TS segundos, em que TS é o intervalo ou período de amostragem. O inverso do intervalo de amostragem é denominado taxa de amostragem ou frequência de amostragem e é representado por Fs, onde Fs é 1 sobre TS, é o inverso do período. Bom, existem basicamente três métodos de amostragem: ideal, natural e topo plano. Independente deste método, existe uma regra que não pode deixar de ser seguida. De acordo com o teorema de Nyquist, a taxa de amostragem deve ser pelo menos o dobro da frequência mais elevada contida no sinal. Esta é a regra do teorema da amostragem. Bom, temos aqui o primeiro exemplo da amostragem ideal, onde pulsos do sinal analógico vão ser amostrados em determinados intervalos de tempo. Bom, essa onda é mais teórica, mais didática, porque a implementação dela é extremamente difícil. O que se faz na prática normalmente é uma amostragem natural. Uma chave de alta velocidade é ativada somente num pequeno período da amostragem. O resultado é uma sequência de amostras que retenha o formato do sinal analógico. E ainda, uma outra amostragem, que é até mais comum, é a amostragem e retenção temporária. Nesse tipo de amostragem, utilizando um circuito eletrônico, o sinal tem pulsos e ele não fica seguindo o sinal analógico o tempo todo. A cada intervalo de tempo dá-se um pulso que tem uma determinada duração, e assim é feito sucessivamente para que você acompanhe o sinal analógico de acordo com esses pulsos. Quantização. Como nós vimos, a amostragem gera pulsos. Então esse resultado da amostragem, como essa série de pulsos, apresentando os valores de amplitude que estão aí dentro de uma determinada faixa do sinal, os valores mínimos e máximos. O conjunto de amplitudes pode ser infinito, com valores não inteiros entre os dois limites. Entretanto, esses valores não podem ser usados diretamente no processo de quantificação e normalmente eles serão arredondados para valores adaptados, adequados à modulação PCM de acordo ali com a quantidade de bits na hora que fizermos aqui o procedimento para a quantização. Então, de modo geral, para podermos aplicar a quantização, vamos seguir alguns passos. Primeiramente, você deve considerar que o seu sinal analógico estará compreendido entre um valor mínimo e um valor máximo. Você deve definir uma determinada faixa. Na sequência, você deve dividir este intervalo em determinadas zonas L. Essas zonas estão associadas aí ao número de bits que você estará utilizando na quantização. Cada uma dessas zonas vai ter uma determinada altura, chamada delta. Essa altura delta, então, será o valor máximo menos o valor mínimo, dividido por L, dividido pelo número de zonas. Atribuímos valores quantizados de 0 até L-1, ao ponto médio de cada zona. Então, por exemplo, se eu tiver 8 zonas, eu terei então equivalências quantizadas de 0 até 7. Se eu tiver 16 zonas, eu terei dados quantizados de 0 até 15. Bom, então na sequência o que nós vamos fazer é aproximar o valor da amplitude que foi amostrada com os valores quantizados. E então nós vamos converter o valor da zona correspondente em um determinado valor binário. É assim que nós faremos o processo de quantização. Vamos analisar aqui um exemplo de um sinal analógico amostrado e a aplicação da quantização sobre este sinal. Suponhamos então que tenhamos aqui um sinal que seja amostrado de forma ideal e que as suas amplitudes de amostra se encontrem de menos 20 a mais 20. Bom, então com esta informação nós vamos delimitar o sinal de entrada dentro de uma faixa de menos 20 a 20 volts. Se decidirmos, por exemplo, utilizarmos 3 bits, então nós teremos 8 níveis, pois 2 elevado ao cubo é igual a 8. Com isso, nós podemos então definir uma faixa, a faixa delta, da seguinte forma: o sinal maior, máximo, menos o sinal menor, e lembrando que menos com menos dá mais, então 20 menos menos 20 dá 40, dividido pelo número de níveis, que são 8, chegamos aqui a 5 volts. Então,
nossa faixa, o nosso delta, será de 5 volts. Bom, temos aqui então um sinal analógico, né, onde nós faremos amostras, né, em determinados intervalos de tempo, né, de acordo com o interesse aqui. Então nós vimos que nós teremos 8 níveis, então teremos códigos de quantização de 0 a 7, né, para 8 níveis, começando do 0, então de 0 a 7. Se nós dividirmos aqui, né, as faixas de delta, né, nós teremos deltas positivos acima do eixo e deltas negativos abaixo do eixo. Como vimos, né, o delta vale 5, então nós teremos aqui em termos de tensão, né, no eixo y de 0 até mais 20 e de 0 a menos 20. O que nós vamos fazer agora é verificar onde cada um desses pontos amostrados, né, vão estar correspondendo dentro dessas determinadas faixas. Então esses sinais foram amostrados e aí nós obtivemos, né, neste ponto menos 6.1, aqui 7.5, 16.2, 19.7 e assim por diante. Bom, mas qual o nível de código, né, de quantização este determinado ponto pode corresponder? É nesta hora que nós temos que fazer, né, a nossa descrição aqui através das faixas. Então pegamos aqui apenas agora a amostra ideal, esses pulsos que são amostrados referentes ao nosso sinal analógico, e vamos aqui determinar faixas. E essas faixas, muita atenção, elas têm que estar desenhadas no ponto médio de cada delta. Então, por exemplo, aqui de 15 a 20, nós temos um delta, né, uma faixa dividida aqui em 17,5, de 10 a 15, 12,5 e assim sucessivamente, de forma que acima de 17,5 será o nível 7, né, de 12,5 até 17,5 será o nível 6, né, ou por exemplo, de menos 7,5 até menos 12,5 será o nível 1. Então, de acordo com esta faixa, onde o pulso, né, o sinal amostrado estiver, nós teremos aqui uma equivalência, né, no código de quantização. Bom, por exemplo, né, este ponto aqui, amostrado em menos 11.3, ele está mais próximo, né, de menos 12.5 do que menos 7.5. Então, este sinal amostrado será correspondente ao código de quantização 1, ao nível 1. Já esses outros sinais aqui, né, por exemplo, o menos 6.1, o menos 5.5 e o menos 6.0, né, e também o 9.4, eles estão mais próximo do menos 7.5 do que do menos 12.5 ou do que o zero, né? Então estes sinais aqui serão correspondentes ao nível de quantização 2. Este outro sinal aqui, né, no caso o 7.5, ele está exatamente sobre o 7.5, que é o nível de referência, então ele será, né, determinado aqui como código de quantização 5. Este outro elemento, né, aqui em 11 volts, ele está mais próximo de 12,5, né, então ele será relacionado como um código de quantização 6. E por fim, temos aqui um sinal de 19.7, né, que está aqui mais próximo de 17.5, sendo referenciado como um nível de quantização 7, assim como o 16.2 também está mais próximo de 17.5 do que 12,5, sendo também um código de quantização 7. Bom, então, para cada um desses pontos amostrados, de acordo aqui com os códigos de quantização, né, nós temos aqui, né, para este sinal aqui, para este ponto, o código 2, para este código 5, para este código 7, código 7, código 6 e assim sucessivamente. Mas como nós estamos utilizando, né, 3 bits, né, então nós temos aqui o equivalente em binário para cada um, né, desses pontos amostrados. E esta seria, então, por exemplo, né, sem nenhuma outra codificação, né, a ideia de você transmitir esses sinais. Então, aqui você teria o equivalente ao código 2, o binário 010, código 5, 101, código 7, 111 e assim
por diante. Se você quisesse, né, e deveria, você poderia, né, fazer a codificação, né, destes bits em qualquer outro código, né, por questões de segurança, por questões de diminuição da transmissão de taxa de erros, né, por questões de simplicidade ou facilidade, né, na hora da transmissão do seu sinal. Bom, então em resumo, né, para o PCM nós temos a entrada do sinal analógico, a amostragem desse sinal, a quantização do sinal e, por fim, a codificação em binário desse sinal quantizado. Bom, então recebemos o sinal analógico, pegamos em determinados intervalos de tempo pulsos, né, desse sinal, por exemplo, como forma ideal, quantizamos, ou seja, definimos em determinadas faixas, associamos a essas faixas valores binários, né, e aí sim convertemos esses valores binários, né, em sinais pulsados digitais correspondentes aí ao sinal analógico. Ou seja, convertemos o sinal analógico para digital, passando pelas etapas de amostragem, quantização e codificação. É assim que nós geramos um sinal PCM. Bom, galera, com relação aí ao PCM, nessas etapas aí de amostragem, quantização, né, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse momento. Que todos estejam bem, forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.